Olá, pessoal! Você sabe que essas dicas que nós estamos dando, elas não têm prioridade. Mas vamos imaginar que eu colocasse em prioridade as dicas. Possivelmente, essa dica do pronome átono que nós vamos ver aqui agora, ela estaria no mínimo entre as 10 primeiras prioridades na língua portuguesa. A gente erra, e erra muito. A gente erra e erra muito o uso do pronome átono. Não é a colocação do pronome átono na frase, apróclides, ênfase, mesóclides, não. É o que cada pronome átono significa. Nós sabemos, né, que nós temos o pronome o me, eu, mi, tu, ti, tá? Ele, si, tá? Esses e os outros. Isso aqui ele pode ser considerado em português um objeto direto e pode ser considerado em português um objeto indireto, dependendo da regência do verbo. Tá? Então, nós podemos encontrar um mi, que é objeto direto, um mi, que é objeto indireto. Mas se nós encontrarmos o pronome lhe, lhes, ele pode ser tudo na frase. Ah, tem várias funções do lhe, lhes, adjunta nominal, objeto indireto, complemento nominal, mas isso eu não vou dar aula disso, não. Eu só vou dizer que ele pode ser tudo na frase. Ele só não pode ser objeto direto. Objeto direto nunca ele vai ser. E nós temos o outro pronome, o, a, os, as, que também a gente não sabe como é que usa, mas eu só vou dizer que ele pode ser qualquer coisa na frase, só não pode ser objeto indireto. Aí você vai saber assim, mas como é que eu sei que ele é objeto direto, ou como é que eu sei que ele é objeto indireto? Aí é o problema. Tá? É um problema sério em português. O que determina se é direto ou indireto é a regência do verbo. Aquilo que nós já falamos desde muitas dicas para trás, a exigência do verbo. Vamos ver algumas frases. Nós temos, veja, não lhe estou censurando. Não lhe amo mais. Eu não lhe vi passando. Eu lhe conheci desde criança. Todos lhe estimam. Beijamos-lhe eternamente. Todos lhe cumprimentam. Nesse caso aqui, nós temos só o uso do lhe. Né? Nós não misturamos com outros pronomes. Qual que é a teoria disso? Que se você aparecer o lhe, lhes na frase, ele só pode ser em português, o que nós falamos anteriormente? Tudo. Ele só não pode ser um objeto direto. E como é que eu sei que ele é objeto direto? Vai depender do verbo censurar, do verbo amar, do verbo ver passar, do verbo conhecer, do verbo estimar, o verbo beijar, o verbo cumprimentar. Se ele não é objeto direto, o que seria o objeto direto? Então, seria o pronome o, a, os, as, que pode ser qualquer coisa na frase, só não pode ser objeto indireto. Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para facilitar um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira frase, não lhe estou censurando. Nós temos aqui o lhe. Nós sabemos que esse lhe pode ser tudo na frase, só não pode ser um objeto direto. Então, vamos lá. Se você colocar, por exemplo, não estou censurando menino, não estou censurando aluno, não estou censurando filho, tá? Vamos lá. Se você substituir esse lhe na frase, não estou censurando o menino, não estou censurando o aluno, não estou censurando o filho. Mas vou imaginar que alguém diga assim, não estou censurando ao menino, não estou censurando ao aluno, não estou censurando ao filho. Essa é a dica. Você substituir por algumas palavras masculinas. Se a melhor substituição na frase aparecer o, aqui então você só pode usar o pronome o, a, os, as. E aí ele seria o quê? Um objeto direto. Se você substituir por ao menino, ao aluno, ao filho,
Então aí você teria que substituir pelo pronome lhe, lhes, que pode ser tudo na frase, só não pode ser o quê? Objeto direto. Então ele passaria a ser um objeto indireto, nesse caso. Essa é uma dica, para facilitar. Não resolve tudo, não. O ideal seria se a gente pegasse cada verbo e construísse a frase corretamente, porque cada verbo exige ter uma regência diferente. Pois é, nessa frase, então ficaria assim, não o estou censurando. Então aqui só poderia ter colocado o a, os as. Então não estou censurando, então vai ficar o quê? O filho, não estou censurando. O menino, não estou censurando. O aluno. A outra frase. Veja, não lhe amo mais. Isso aqui em novela de televisão é muito comum. Eu lhe amo. Aí veja, amo. Se você colocar o filho, então tem que ser o a, os, as. Se você colocar ao filho, então você vai colocar o lhe, lhes. Aí como é que você sabe se é o filho ou ao filho? Depende do verbo amar. O verbo amar, ele exige na frase um objeto direto. Tá. Se ele é objeto direto, o lhe não pode ser objeto direto. Então a frase correta ficaria: não a amo, não o amo, não os amo, não as amo. Tá. Mesma coisa. Eu não lhe vi passando. Veja, você pega esse lhe. Se você tiver o lhe, é substituído por ao filho. Então, veja, eu não vi passando ao filho. Não vi o filho passando. Se você colocar o filho, então vai ser o quê? Direto. Tá? Objeto direto. Se você colocar ao filho, vai ser o objeto indireto. Indireto é lhe, lhes, direto é o, a, os, as. Então, não vi passando, claro, você diria o filho, o rapaz, o homem, o professor, o aluno. Então, só poderia ser direto, o a, os, as. Então, a frase correta ficaria: não a vi passando. Não vi o filho passando. Tá. A outra frase, mesma coisa. Eu lhe conheci desde criança. Eu conheci o menino ou conheci ao menino? Claro, a construção depende do verbo conhecer. Só que o verbo conhecer em português, ele exige um complemento direto. Isso é questão de regência, que é uma das coisas mais importantes em todas as línguas. Não é só em português, não, hein? Todas as línguas. Se é direto, você só poderia ter colocado eu o ouvi, eu o conheci, ou então eu a conheci, eu os conheci, ou então eu as conheci. Porque você vai conhecer o filho, conhecer o rapaz, conhecer o homem, conhecer o mar. Então a frase correta só poderia ser eu o conheci. Veja, depende do verbo conhecer. Não, eu não tenho a liberdade que eu acho que eu tenho de fazer do jeito que eu quiser, não. Tá? Por isso que existe dicionário de regime, regência de verbos. Dicionário de regência verbal. Tá? Que é a melhor maneira para a gente aprender é de vez em quando consultar. De tanto a gente consultar, vai chegar uma hora que a gente não precisa de consultar mais. Pronto. Resolve o nosso problema. A mesma coisa, todos lhe estimam. Aí você pega o verbo estimar. Eles estimam o filho, o homem, o rapaz, ou estimam ao filho, ao homem, ao rapaz. A regência, se é o filho ou ao filho, vai depender do verbo estimar. O verbo estimar, ele vai ser sempre direto. Se é direto, só pode ser o filho, o rapaz, o homem. E aí a frase correta, então, ficaria: todos o estimam. A gente vê, às vezes, o lhe sendo substituído, ou a gente coloca o lhe na frase, como se a gente estivesse falando diretamente com a pessoa. Então, a sensação que muitas vezes aparece é essa: todos lhe estimam. A pessoa que eu estou dizendo isso está presente, então a gente usa o lhe. E a sensação que a gente tem, todos o estimam, que esse o não está presente, ele está mais longe, ou está separado de quem está dizendo essa frase. Tá, mas só que a gramática, a língua padrão, ela não pode trabalhar com essas suposições, porque senão tudo está certo, né? Tá?
ela teria que ter alguma lógica dentro dela mesma, né? E não suposições e interpretações, né? Que é legal, mas isso a gente faz com a poesia, a gente faz com o romance, com texto, né? Mas não com uma frase isolada assim. Veja, são situações importantes. A mesma coisa, nós temos beijamos-lhe eternamente. Aí você pega esse lhe, aí você vai dizer beijo o filho, ou beijamos o filho, ou beijamos ao filho. Tá? Se você colocar o filho, direto, ou a osas, se você imaginar que é ao filho, lhe-lhes, por causa exatamente da preposição, o objeto indireto. Então veja como é que ficaria a frase. Então vai ficar beijamo-lo eternamente. Aí você vai falar assim, mas professor, o osas virou lhe-lhes. Tá. Toda vez que terminar com S, R ou Z, o S, o R e o Z desaparecem, o A, os A se transformam em lolá, los las. Tem até aquela brincadeira lá do Jânio Quadros, né? Filo. Por que filo? Porque você teria fiz, isso, fiz, o trabalho. Como esse O ficou perto do Z, o Z desaparece, então, filo. Terrível, né? É muita erudição também. Não precisamos chegar nesse exagero de erudição. Mas, infelizmente, mais ou menos acontece assim. E a mesma coisa, veja, todos lhe cumprimentam pela conquista do título. Cumprimentam, aí você pega o verbo cumprimentar. Sempre o verbo que comanda, né? Se você cumprimenta o filho ou a osas. Se você cumprimenta ao filho, lhe-lhes. Veja, ao filho, indireto, o filho, direto. Cumprimenta o filho, o. Então, todos o cumprimentam, a cumprimentam. Então, a frase correta ficaria todos o cumprimentam pela conquista do título. Essa é uma das coisas que a gente mais erra em português. Vale a pena a gente aprender. Hein? Tá. Todo final de dica, a gente coloca uma outra situação que muita gente, às vezes, usa errado. Nós temos a expressão, muita gente usa isso, essa expressão, olha, por isto. Eu vou dizer para vocês, só para facilitar, tá? A dica, que você nunca vai poder escrever essa expressão. Que é bom que a gente escreva por isso, seria a forma correta, tá? Separado, porque muita gente escreve junto também, por isso, junto, separado, tá? E ela é sempre uma ideia conclusiva. Por que eu tenho que colocar o isso e não o isto? Nós vamos trabalhar este e esse, que é a mesma coisa, é a mesma teoria. Quando você usa isto, você está se referindo a alguma coisa que vem para frente. E quando você usa o isso, você está se referindo a alguma coisa que já foi dita anteriormente. Como essa expressão por isso é uma ideia conclusiva, pressupõe que você está concluindo alguma coisa que você já disse. Se você já disse, então isso está se referindo a um passado. E o isto está se referindo a um futuro. Isso é uma das dicas só. Existem outras. Mas assim, para facilitar ao máximo, evite. Não escreva isso não. Deixa só o por isso, que possivelmente você vai acertar aí quase 100% das frases. Aquela que você errar usando isto, tá? Errou porque é possível errar, é humano errar. E pronto, deixa isso para lá. Até um outro dia. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.